Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Stefano, sou urologista, sou diretor médico do Grupo AMEP. Estamos aqui hoje com o Dr. Felipe Carvalho. Tudo bem, cara? Bem, Prazer te receber aqui. Felipe, faz parte do nosso staff, né, do Grupo AMEP, nosso cirurgião, urologista, né, e vai conversar hoje com a gente sobre o Novembro Azul, que está entrando agora. O Novembro Azul, que é um mês onde se evidencializa o câncer de próstata, né? Se fala muito sobre, se comenta, né? Traz o debate, né? Pro meio masculino, já que a gente teve o Outubro Rosa, onde se debateu muito sobre o câncer de mama. Agora a gente vai falar um pouco sobre o câncer de próstata. Vamos fazer algumas perguntas, tá? Qual a idade que se inicia o rastreio para o câncer de próstata? sim, hoje a gente tem, pelo consenso da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente começar o rastreio a partir dos 50 anos de idade, do paciente sem nenhum fator de risco. E os pacientes com fatores de risco já conhecidos pela urologia, que são o paciente negro e o paciente que tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ele começa o seu rastreio aí a partir dos 45 anos de idade. Tá? A gente já sabe que geneticamente o paciente negro ele tem uma chance maior de adquirir o tumor de próstata, o câncer de próstata, propriamente dito. E o paciente que tem esse fator genético do parente de primeiro grau, ele aumenta a chance dele até em duas vezes a chance dele ter esse câncer de próstata. Então faz parte a gente começar um rastreio um pouco antes nesse paciente específico. Perfeito. Até uma pergunta que eu ia fazer a seguir, né? Sobre a hereditariedade do câncer de próstata, né? Você já até colocou muito bem. Quais são os sinais e os sintomas, né? Muita gente pergunta, mas eu não sinto nada, né? Por que eu vou desenvolver isso? Chegam no consultório se questionando porque não sente nada. E aí a pergunta fica, quais são os sinais e os sintomas que podem aparecer nesse tipo de doença? Então, interessante nisso é que a gente não tem um sintoma, um sinal que a gente procura nesse paciente para fazer esse diagnóstico precoce. Esse paciente, teoricamente, não sente nada. O paciente, para começar a ter algum sintoma, algum sinal que o colega já consiga com facilidade perceber, esse paciente provavelmente já tem uma doença avançada, uma doença com uma metástase, que não é esse o objetivo nosso hoje. Nosso objetivo com o Novembro Azul é abrir esse leque, mostrando que a gente pode precocemente diagnosticar esse paciente antes que ele tenha esses sinais e sintomas. E aí, para diagnosticar essa doença que a gente está discutindo, quais são os exames, né? O exame físico, o exame de imagem, o exame de sangue que tem que ser feito para chegar no diagnóstico? Então, hoje a gente tem inúmeros exames para tentar chegar a esse diagnóstico do câncer de próstata no paciente com um tumor pequeno, uma doença pequena. O principal exame hoje que a gente tem é o PSA, tá? Que além do PSA que a gente fala, tem o PSA total, o livre, uma relação de PSA que pode indicar para o urologista que esse paciente tem alguma coisa alterada. A gente costuma também utilizar, às vezes, uma ultrassonografia, uma ressonância da próstata para poder chegar ao diagnóstico do tumor, mas não o diagnóstico do câncer. O diagnóstico do câncer a gente tem que fazer a retirada do tecido, fazer uma biópsia para que a gente possa diagnosticar realmente o câncer. A procura inicial nossa é o tumor, onde está aquela lesão, para saber se aquela lesão é uma lesão benigna ou maligna, e o PSA estaria aí como o nosso primeiro exame a ser feito para tentar esse diagnóstico. Beleza. E no caso do PSA, por exemplo, ele tem que ser feito todo ano? Então, hoje, o consenso na sociedade brasileira é para esses pacientes com 45, para os fatores de risco que a gente comentou, ou 50 anos, se a gente está fazendo esse PSA pelo menos anualmente. Beleza. Outra pergunta que fazem muito no ambulatório, né, é sobre o toque retal, né? Ele é obrigatório, né, nas consultas, ou ele anda junto com outros exames, né? Ele é obrigatório em toda consulta urológica?
Então, como a gente estava falando, a gente busca o diagnóstico de um tumor na próstata. Isso com PSA, um exame de sangue, ele ajuda a gente. O toque retal ele pode ajudar a gente também, principalmente nos pacientes que a gente já sabe que existem, que o paciente tem um tumor, mas ele não tem alteração de PSA. Isso pode chegar aí em torno de 18, 20% dos pacientes que têm tumor com PSA normal. Então, o toque retal ele ajuda no diagnóstico. Agora, ele não é uma coisa obrigatória. Você vai consultar o seu urologista. Se você não quiser passar pelo toque retal, por algum motivo, a gente não vai fazer o toque. Tá? A gente tem outras formas de rastrear esse tumor. Sendo que a gente lembra que 18% dos tumores não tem alteração de PSA. Então, você deixando de fazer o toque, porque você não queira fazer o toque, você tem um percentual considerável de tumores que podem passar desapercebidos porque não foi feito o toque. A gente pode utilizar a mão de ultrassom, transretal, utilizar a mão até de outros exames, mas numa consulta, uma coisa mais rápida, mais fácil da gente diagnosticar, seria um resultado do PSA desse paciente e um toque retal. Mas não é obrigatório você fazer isso no consultório, se o paciente não deseja passar pelo exame físico. Mas se ele não tiver nenhum problema, ajuda muito, é uma ferramenta muito boa. Beleza, beleza. Aí quando a gente fala de PSA, que momento que o PSA se mostra alterado? Quando é que a gente tem que suspeitar que existe alguma coisa errada nesse exame? Vai muito de laboratório para laboratório. A gente tem um ponto de corte em relação a alguns laboratórios 2,5, em relação a alguns outros 4. Quando a gente fala que um paciente que tem um PSA de 4 a 10 é um paciente que a gente tem que continuar essa investigação. Porque não são inúmeras coisas que podem causar alteração de PSA. Tanto de doenças prostáticas que não são tumores, que não são cânceres, até medicamentos que podem alterar esse PSA, algumas atividades físicas que o paciente pode fazer que aumentam o PSA. Então a gente tem que procurar o porquê desse aumento de PSA. Então o PSA de 4 a 10 tá dentro do leque de PSA que a gente tem que investigar. Beleza. Bom, e aí, partindo disso, quando que a gente pode indicar uma cirurgia, né, o tratamento clínico, né, que momento que a gente vai indicar, por exemplo, o procedimento cirúrgico? É muito importante e o que a gente bate muito na tecla hoje em congressos, nas conversas que a gente está fazendo aqui hoje, entre colegas, é que a gente vai avaliar individualizado cada caso. Tá? Mas assim, um paciente que confirmou o seu diagnóstico de câncer de próstata, ele tem uma idade abaixo de 75 anos, uma expectativa de vida, dependendo das suas comorbidades, das suas doenças que ele já carrega, hipertensão, diabetes, se ele tem uma expectativa de vida acima de 10 anos de idade, a gente tem uma indicação de cirurgia bem precisa, com um padrão ouro. Seria a cirurgia hoje, seria o melhor tratamento que esse paciente, com essas coisas que a gente está conversando, de 10 anos, de expectativa de vida, está abaixo de 75 anos, o padrão ouro hoje para esse tipo de paciente seria a cirurgia. Mas a gente tem inúmeros tratamentos, como radioterapia, quimioterapia, para tratar esse paciente. Até mesmo o acompanhamento, dependendo de alguns critérios, acompanhar esse paciente para ver se essa doença vai evoluir ou não, tá? Seria a vigilância ativa. Se o paciente se enquadra nesses critérios, a gente pode acompanhar esse paciente também. Então é importante que a gente veja cada caso, a idade, como é que está a vida desse paciente, o trabalho dele, a vida sexual, tudo isso importa para que a gente possa indicar o melhor tratamento para ele naquele determinado momento. Cara, já falando assim, em cirurgia, né, queria que você falasse um pouco das técnicas, né, porque existem algumas técnicas, e quais são os tipos de cirurgia que existem, né, que o paciente tem essa opção de fazer. Hoje, com a cirurgia mais antiga que a gente tem, é a cirurgia aberta.
tá? É a cirurgia para retirada da próstata, as vesículas seminais, ductos deferentes, de uma forma aberta, que é a forma mais antiga e ainda é muito utilizada, ainda mais no nosso país, que é um país com um nível econômico ainda precário em alguns lugares, principalmente a periferia e alguns estados hoje a gente sabe que tem uma dificuldade do acesso a uma cirurgia videolaparoscópica ou robótica pelo custo e tudo. Então a cirurgia aberta ainda é a cirurgia mais realizada ainda, tá? Mas a gente também tem a cirurgia por vídeo, que é bem utilizada, mas precisa de uma aparelhagem um pouco melhor. E a cirurgia robótica, que seria a cirurgia com um custo maior, ainda é menos utilizada ainda por conta do custo, mas nos grandes centros de Rio de Janeiro, São Paulo, está ficando bem difundida, tá? Então são as 3 técnicas que a gente teria para resolver a cirurgia do câncer de próstata. Beleza. Muita pergunta que o paciente faz, quanto tempo dura a cirurgia, né? Quanto tempo que ele vai ficar internado, né? Se ele, por exemplo, vai sair com uma sonda, né? Eles fazem esse tipo de pergunta. Vamos tentar esclarecer um pouquinho isso. Então, hoje, você fazendo uma cirurgia aberta, você vai ter uma cirurgia, um tempo cirúrgico em torno de 2 a 3 horas, em média. O paciente vai sair dessa cirurgia com uma sonda vesical, uma sonda para ele urinar por essa sonda, e vai sair com um dreno da cirurgia também. Durante a internação dele, que pode levar em torno de 48 a 32 horas, a gente está retirando o dreno dele e ele vai de alta para casa com a sonda, para essa sonda ser retirada no consultório. Isso na cirurgia aberta. Na cirurgia videolaparoscópica, por conta do menor sangramento durante a cirurgia, esse paciente costuma ter uma alta um pouco mais precoce que a cirurgia aberta, mas também vai sair de sonda e de dreno, e essa alta tende a ser em torno também de 48 a 72 horas, só com a sonda, para ele urinar. A cirurgia robótica, que está sendo difundida agora e a gente está crescendo cada vez mais, ela possibilita uma alta precoce por conta do pouco sangramento que a gente consegue, é muito mais controlado através do equipamento. Então a gente tem um sangramento muito menor durante a cirurgia e com isso a gente consegue também um tempo de internação menor. Esse paciente, dependendo do serviço, né, do colega que esteja operando ele, do tempo que ele já tenha utilizando o robô, ele consegue uma alta em torno de 24 a 48 horas, já sem sonda e sem dreno. Então, a cirurgia robótica hoje ela tem esse que é mais aí, que seria o tempo de internação menor, o sangramento menor durante a cirurgia, então menos transfusão também, e a alta já sem o dreno e sem a sonda. Bom, já que a gente está falando de cirurgia, quais seriam as possíveis complicações nesse caso? Então, falando em cirurgia, falando em complicação, eu acho que o mais importante aqui é a gente estar falando do tratamento do câncer, da possibilidade de curar esse paciente só com a cirurgia, tá? Por isso a gente bate muito na tecla do padrão ouro hoje, principalmente indicar para esse paciente que tem esse tumor local ainda, que não tem a doença metastática, a cirurgia. As complicações, elas podem existir em qualquer tipo de procedimento, tá? E falando de próstata, a gente pode ter algumas complicações sim, como incontinência urinária, impotência sexual, mas tudo isso a gente consegue tratar, tá, no pós-operatório, trazendo esse paciente de novo as funções que ele já tinha, tanto sexuais quanto urinárias. Mas pensar em cirurgia hoje é pensar em um procedimento e já curar esse paciente, que tem uma doença local. Então é muito importante que ele saiba que a cirurgia pode ser um tratamento único e já curativo, tá? As complicações elas vão existir em qualquer procedimento. Importante a gente orientar o paciente de que esse tratamento pode curar ele, tá? E as complicações a gente pode tratar, tá? No consultório hoje a gente tem a possibilidade de fazer inúmeras medicações para melhorar a potência sexual desse paciente no pós-operatório. A parte da incontinência urinária,
A gente tem ainda a fisioterapia do assoalho pélvico, que ajuda muitos pacientes, depois no pós-operatório, ajudar eles a aprender a contrair de novo esse assoalho para evitar as perdas urinárias, os esforços, os exercícios físicos. Esse paciente vai voltar a ter a vida dele ativa e com isso a gente quer que ele tenha a continência para poder fazer isso. E é uma potência sexual, ainda mais que esses pacientes cada vez com diagnóstico mais precoce. Então a gente tem um diagnóstico precoce no paciente jovem, sexualmente ativo. Então a gente precisa que esse paciente volte a ter a sua relação sexual, isso é muito importante para ele. Então tudo isso a gente pode tratar no consultório. O mais importante, acho que é o ponto que a gente tem que pensar aqui e está batendo em cima, que é o tratamento de um câncer, que se não tratado pode levar o paciente ao óbito. E aqui, entre vida e morte, a gente está falando que a cirurgia pode levar esse paciente a uma cura. E as complicações a gente tem um aparato muito grande hoje para poder dar suporte a esse paciente no pós-operatório para que ele volte às suas atividades com bastante tranquilidade e com conforto. E muita gente questiona, mas tem alguma coisa que eu possa fazer para diminuir um pouco ou atenuar os riscos, né, de desenvolver o câncer de próstata? Olha, hoje o que mais se fala, se você pegar um livro urológico hoje para você ler, o paciente também, se quiser ler, ele vai ver lá a principal coisa que a gente consegue hoje ajudar esse paciente a ter um menor risco de complicações seria a acurácia do cirurgião. O paciente que procura um cirurgião com uma história maior, o paciente que o cirurgião que opera esse tipo de cirurgia com uma frequência grande, com um número de casos grandes, normalmente isso seria o maior, a coisa que ele diminuiria ao máximo as possíveis complicações para ele. Então a expertise do cirurgião ajuda muito nisso aí, seria o que a gente teria hoje para poder falar aqui que ajudaria o paciente a ter menos complicações. Então o cirurgião em si vai estar totalmente vai ter a influência total em cima dessas complicações, se ele sabe o que ele está operando, se ele opera isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, isso ajuda muito no como ele vai levar essa cirurgia e diminuir as complicações do paciente. Gente, estamos encerrando aqui mais uma entrevista. Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Até a próxima, a gente vai estar junto em ação lá no hospital. A gente se vê lá. Gente, obrigado pela presença, tá? Vamos encerrando por aqui. Um grande abraço.